E aí tudo pronto, porque a gente está prestes a embarcar numa das maiores, se não a maior aventura já contada. É uma jornada cheia de mistério, piratas, perigo, basicamente tudo que a gente gosta. Vamos juntos desvendar os segredos dos primeiros capítulos de A Ilha do Tesouro. E claro, para entrar no clima não tinha como começar de outro jeito, né? Tinha que ser com essa canção que, olha, ecoa pela história inteira. É só ouvir que a gente já se sente no meio dos bucaneiros, sabe? Dá quase para sentir o cheiro de sal no ar e, bom, o gosto de rum. Então quem vai nos guiar por essa jornada toda é um garoto, o Jim Hawkins. Ele é filho do dono da pousada Almirante Benbow, um lugar super tranquilo, pelo menos por enquanto. A vida dele está prestes a virar de ponta cabeça, porque a aventura não só chama, ela literalmente arromba a porta. E é aqui que o primeiro ato da nossa história começa de verdade. Tudo muda com a chegada de um hóspede pra lá de misterioso. É como se uma tempestade começasse a se formar bem ali, no horizonte daquela pousada que antes era tão calma, sabe? E essa tempestade, ela ameaça levar tudo. Esse cara, Billy Bones, é a peça que faltava para tudo começar. Ele é o catalisador da história inteira. Ninguém sabe o nome dele, chamam ele só de O Capitão. E nossa, a presença dele é super intimidadora. O jeito dele, meio errático, beberrão, ele transforma a pousada num lugar de puro medo e desconfiança. E o mistério só aumenta, viu? Porque esse capitão vive numa paranoia constante. Ele tem um medo, um pavor, na verdade, de uma figura bem específica. Um marinheiro com uma perna só. E esse detalhe, guardem bem essa informação, porque ela vai ser absolutamente crucial lá na frente. Só que o capitão não é o único com personalidade forte por ali. O temperamento explosivo dele bate de frente com a coragem do Dr. Livesey. E essa cena é genial porque mostra exatamente isso. O choque da lei contra a desordem, da civilidade contra a brutalidade. É um conflito que desde já a gente sabe que vai definir o rumo de tudo. Ok, agora a coisa fica séria. A tensão chega num ponto que não tem mais volta. É como se o passado sombrio do capitão viesse cobrar a conta, sabe? E isso desencadeia uma série de eventos, um atrás do outro, que vão selar o destino dele de uma vez por todas. E tudo acontece muito rápido. Em questão de horas, o mundo do Jim desaba completamente. Primeiro, chega um visitante nada amigável. Depois, um mendigo cego e sinistro. E, para fechar, a morte súbita do capitão. É o caos total. A partir daqui, a vida do Jim Hawkins nunca mais vai ser a mesma. E essa tal de marca negra? Isso é sensacional. É uma camada a mais na mitologia pirata da história. Porque, veja bem, não é só um aviso. A marca negra é uma sentença de morte. É um símbolo poderoso que diz: seu tempo acabou, a gente te achou e não tem para onde fugir. E a mensagem no papel era bem direta, sem rodeios. Você tem até às 10 da noite. Um prazo. Um ultimato claro e absolutamente aterrorizante. O perigo não era só para o capitão, era imediato e para todo mundo que estava ali na pousada. A partir daqui, a história engata uma quinta marcha. O ritmo fica frenético. Agora, os papéis se inverteram. Jim e a mãe dele viraram a caça. E os caçadores são os antigos companheiros do capitão. A perseguição começou pra valer. Com o capitão fora de cena, Jim e a mãe tomam coragem e abrem o baú dele. Lá dentro tem um monte de coisa de marinheiro, sabe? Roupas, pistolas, moedas de tudo quanto é lugar. Mas duas coisas chamam a atenção. O dinheiro que o capitão devia a eles e um pacotinho de oleado, bem misterioso. E é nesse pacote que tá o segredo que vai mudar a vida deles pra sempre. E eles mal conseguem pegar as coisas e já precisam fugir. É uma fuga desesperada, literalmente contra o relógio. Porque logo em seguida, os piratas invadem a pousada, quebrando tudo, procurando uma coisa que eles chamam de punho de Flint. A busca deles só para porque chegam os oficiais da Receita e aí vira uma confusão danada. No meio disso tudo, o líder cego, Pio, acaba tendo um fim bem trágico. Então o Jim leva aquele pacotinho que ele pegou pro Dr. Livesey e pro Barão Trelawney. E aí vem um momento que muda tudo. Dentro do pacote, eles não encontram só um diário de bordo. Eles encontram um mapa de uma ilha. E não é qualquer mapa. É o mapa do tesouro enterrado do lendário e terrível Capitão Flint. Pronto. A aventura, agora sim, vai começar de verdade. E o Barão Trelawney, nossa, ele fica maluco com a ideia. A empolgação dele é tão grande que contagia todo mundo. Ele não pensa duas vezes. As palavras dele são a faísca que faltava para incendiar tudo e colocar essa caça ao tesouro em movimento. Sem hesitar, sem pensar nas consequências. Bom, e com a decisão tomada, a gente entra numa nova fase da história. Começam os preparativos para a viagem. E junto com os preparativos, começam a aparecer personagens novos. E, vamos dizer assim, um tanto quanto enigmáticos. E aqui a gente tem uma ironia que é, assim,
perfeita. Lembra do maior medo do capitão Billy Bones, aquele marinheiro com uma perna só? Pois é, o Barão Trelawney, todo empolgado, acaba de contratar um cozinheiro para a viagem. O nome dele é Long John Silver e, adivinha? Falta uma perna nele. É muita coincidência, não acha? Ou será que o perigo está bem mais perto do que eles pensam? E o Long John Silver já mostra logo de cara que ele não é qualquer um. Ele é muito, mas muito astuto. Na taverna dele, o Jim reconhece um dos piratas que atacou a pousada. Mas a reação do Silver é uma atuação de mestre. Ele fica bravo, expulsa o cara e convence o Jim de que ele é um homem honesto, um aliado. A questão é, será que essa é a verdadeira face dele? Enfim, a tripulação está completa, o navio está pronto, a viagem rumo ao perigo finalmente começa. Estão todos a bordo do Espanhola. Mas já dá para sentir no ar. Tem umas nuvens escuras se formando no horizonte, sabe? Anunciando que a tempestade está vindo. E é a bordo que a gente conhece o Capitão Smollett. Ele é o oposto do Barão. É a voz da razão, da cautela, no meio daquele otimismo todo. Ele tem várias preocupações e não faz a menor questão de esconder. Os pontos que ele levanta pintam um quadro bem sombrio do que pode acontecer, alertando para perigos que mais ninguém parece querer enxergar. E o Capitão Smollett não fica só na reclamação, não. Ele age. Vendo o risco, ele toma umas medidas bem práticas. Primeiro, ele pega toda a pólvora e as armas e tranca tudo num depósito seguro, bem debaixo da cabine principal. Depois, ele coloca os homens de confiança do barão ali perto, criando uma espécie de fortaleza leal dentro do próprio navio. Isso mostra o nível de desconfiança dele com a própria tripulação. E essa frase dele resume tudo. Ele percebeu que tem algo muito errado. O segredo da viagem, o mapa, o tesouro, essa informação vazou. É como se um veneno estivesse se espalhando pelo navio. E isso, claro, é um péssimo, péssimo sinal para o que vem pela frente. E é com essa tensão no ar que a gente encerra essa primeira parte. A gente fica com essa pergunta martelando na cabeça, né? Porque a aventura mal começou e o palco já está todo montado para traição, para motim, para o perigo em alto mar. Fica a dúvida. O que será que vai acontecer quando as máscaras finalmente caírem e as verdadeiras intenções de cada um forem reveladas?